vereador Cristiano Becker. Senhor presidente, eu agradeço e abro mão. Obrigado pela presteza, caro vereador. Vereador Cláudio Libardi. Presidente, meus cumprimentos ao senhor, meus cumprimentos a quem nos acompanha de casa, meus cumprimentos também àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiro eu queria falar do Castramóvel, falei um pouquinho antes, e queria tratar da servidora Daniela Ferrari, que é advogada, servidora do Departamento Jurídico da SEMA. Primeiro eu queria reiterar o que eu me manifestei anteriormente para o vereador Iago e para a vereadora Daiane. Eu acho inadmissível ele estar parado há 2 anos. E nesse caso específico, eu pedi para que ela me informasse quais são os fatos que nos trouxeram há 24 meses sem movimentação. Primeiro que ela me passou, presidente, que os processos da SEMA, processos administrativos, multa de árvore, requerimento de liberação de alvará, essas coisas que são de competência da secretaria, elas estavam com 5 anos de atraso, quando ela assumiu. Então, bom, se nós tínhamos 5 anos de atraso, nós tínhamos 5 anos para resolver. E, obviamente, para te colocar em 1 ano, 5 anos, precisa trabalhar 400%. E ela me informou que depois que ela assumiu essa função, colocaram em 1 dia. Mas eu pedi para ela, e por que o Castramóvel não está funcionando? Que é isso que o senhor quer saber, o que eu quero saber, e que não tem nenhuma relação com ela. E ela me falou que quando houve a licitação do Castramóvel, havia previsão da licitação que mais do que a entrega do Castramóvel houvesse um seguro nesse Castramóvel. E o secretário de Meio Ambiente, à época, determinou, e esse um cargo indicado pelo prefeito, que esse Castramóvel não deveria sair sem o seguro. Se eu fosse o prefeito, ou se eu fosse o secretário do Meio Ambiente, imediatamente oficiaria a Procuradoria do Município e a Senlic pedindo autorização para utilizar o Castramóvel ou para contratar um novo seguro, o que não foi feito. Agora, o que eu queria deixar claro aqui é que responsabilidade por gestão pública é de gestor público eleito e indicado. Essa servidora me mandou os dados da secretaria e ela entrega mais do que qualquer outro servidor entregou na diretoria jurídica. Pode ter comentado a postagem do senhor, discordado do senhor, e até sido ofensivo com o senhor, e se foi, eu discordo. Agora, que há trabalho, há, e que há uma responsabilidade do secretário do Meio Ambiente em oficiar, não é possível que se demora 24 meses para resolver o problema de um seguro. Eu compro o carro, antes de entrar no carro, eu faço o seguro. Eu sei que no serviço público é um pouco mais devagar, mas poderia ter sido feito. Vereador Pedro. Obrigado pela gentileza, vereador Cláudio. Queria, de antemão, só agradecer ao presidente pelo posicionamento imediato, já dando assim para a gente uma explicação, e reiterar a minha fala sobre o senhor, vereador Cláudio, sobre a forma que o senhor trabalha, que eu acho bonito. O que eu não acho legal é parecer, às vezes, que está usando os recursos jurídicos e tal para amedrontar os outros parlamentares, e que, às vezes, parece isso, como pareceu para mim antes. Isso eu sou franco e lhe digo para o senhor que eu não acho bacana essa parte, mas você é um ótimo exemplo a ser seguido em muitas questões aqui na casa. Obrigado. Obrigado pela gentileza, e o senhor sabe que eu gostaria de usar se pareceu, não era para parecer, lhe peço desculpa, o que precisa ficar claro é que eu acho que parece, mas não é. Que eu gostaria mesmo é que os recursos jurídicos não ficassem exclusivamente à minha disposição. Porque eu tenho condições, a vereadora Daiane tem disposição. Gostaria que ficasse à disposição do senhor. Foi isso que eu me manifestei aqui. Se pareceu outra coisa, que fique claro isso, vereador Pedro. Mas eu queria tratar, presidente, da principal luta que eu tenho na minha vida, que é aumentar o salário de quem trabalha no Brasil. E quando a gente tem uma redução do imposto de renda em 27,5% para aquele que recebe até R$5.000 e altera até mais do que a promessa de campanha do presidente Lula, com uma redução gradual para quem recebe até R$7.000, a gente coloca dinheiro no bolso do trabalhador. E a gente vai colocar mais ou menos R$800 no bolso de cada trabalhador que ganha R$5.000. E o que me espantou no último período, presidente, é que quando a gente trata numa relação entre capital e trabalho, seguindo na linha do vereador Eloy Frisso, até o ano de 2016, o trabalho era remunerado com 35% do que produzia. E no ano de 2021, o trabalho passou a receber 31% do que produzia, enquanto o capital recebia 33% e passou a receber 37,5%. E sabe quem fica com o outro percentual, vereador Ramon? Os banqueiros desse país. É inadmissível que nós tenhamos que disputar
entre um trabalhador, soldador e um banqueiro quem vai pagar mais imposto. Quem tem que pagar imposto nesse país é o banqueiro, quem tem que pagar o imposto do Brasil é o bilionário. E não tributar tamanhamente o trabalhador, que muitas vezes ganha 2, 3 salários mínimos e entre desconto de imposto de renda e desconto de INSS vai ter um desconto superior a R$1.000. Injetar dinheiro na economia é garantir que o pequeno mercadinho dê certo, garantir que a pequena mecânica dê certo e garantir que a vida de quem trabalha dê certo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador.